Olá, pessoal! E hoje chegamos ao último vídeo, ao quinto vídeo dessa série que estamos estudando, compreendendo o caso concreto de 5 acórdãos do Tribunal de Contas relacionados diretamente à fiscalização de contratos. Hoje nós vamos falar do acórdão 10868 de 2018. E aí eu fiz uma brincadeirinha. Acórdão TCU 10868. E o fiscal com isso, professora? Bem, o fiscal tem tudo a ver com isso. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, atuo na Superintendência de Controle e sou professora. Tenho MBA em Compliance, auditoria, pós-graduação em licitações e contratos. Mas eu sou uma estudiosa. Eu gosto de estudar, gosto de compartilhar conhecimento. Ora, eu estou na sala de aula ministrando capacitações, ora, eu estou na sala de aula me capacitando para compartilhar conhecimento e contribuir para que a gente melhore a nossa eficiência, a gente consiga juntos construir uma administração pública melhor. Afinal, nós estamos na administração pública. E eu espero de fato que esse conteúdo ele seja de valor para você, que você, especialmente nessa série que a gente estudou, vamos estudar agora o último acórdão e a gente entender o que é o caso concreto, qual é a história por trás, por que o Tribunal de Contas emitiu esse acórdão, né? Qual é a mensagem que ele quer passar, o que ele quer determinar, o que ele quer fazer que a gente observe. Então, quando eu faço essa brincadeirinha, né, que eu digo que o fiscal tem tudo a ver, porque eu gosto de estudar casos concretos. Eu acho que eles ajudam a gente a compreender melhor. E quando a gente se debruça sobre um exemplo, um caso concreto, isso pode nos ajudar a evitar os mesmos erros, né? Saber o que aconteceu, por que que aquela pessoa foi penalizada, o que aconteceu, o que ela fez ou o que ela não fez para isso acontecer. Como a gente pode reagir diante de determinadas situações. E eu, enquanto professora, enquanto aluna, eu gosto muito dos casos concretos, eu gosto muito dos exemplos. Eu sempre acho que os exemplos, eles nos ajudam a compreender os conceitos. Ele ajuda a gente a pensar ali no nosso cotidiano, a pensar enquanto a gente está trabalhando uma situação. Eu já vi isso aconteceu em algum lugar. Então, na minha concepção, no meu entendimento, esses estudos, eles de fato aprimora o nosso conhecimento. Então, hoje, vamos entender o que aconteceu. Vamos entender o caso concreto, né? Trata-se de uma representação do Ministério Público sobre irregularidades na execução de um contrato para a reforma de um ginásio de esportes. O Ministério Público apontou indícios de corrupção, desvio de verbas, inexecução do contrato e retirada indevida de equipamentos, certo? Então, esse é o caso que deu origem a esse processo. E o que diz o enunciado? O Acórdão 10.868 de 2018 do Tribunal de Contas, ele diz que o fiscal de contratos designado, caso entenda não possuir conhecimento técnico para exercer suas competências, deve alegar o fato ao seu superior em tempo hábil para a adoção das medidas pertinentes sob risco de vir a responder por eventual prejuízo causado ao erário, certo? A gente já viu aqui. Eu não vou dar spoiler para você ir lá e assistir os vídeos. A gente já viu problemas que a pessoa foi alegar os problemas, foi justificar depois que o processo depois que já tinha sido condenado, né? Já estava pedindo um recurso de reconsideração, aí foi explicar. O Tribunal de Contas disse: não, 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 não. Agora não é mais hora. Agora não é mais possível. Então, se você não possui conhecimento, você vai alegar o fato em tempo hábil, certo? Em tempo hábil. Mas vamos ao caso para a gente compreender, a gente vai entender. O que foi que o relatório apontou? Como a gente sempre faz, a gente tem feito nos 4 vídeos. Ver o que o relatório apontou, o que ele justificou e o que foi que o tribunal concluiu ao final. E qual é a mensagem, né? Qual é a lição, por assim dizer, que a gente vai tirar desse estudo, desse caso?
falta de garantia contratual, ou seja, existia no contrato uma hipótese de garantia e a construtora não apresentou a garantia nem nos termos aditivos, expondo o erário a risco, certo? Então, ele não apresentou essa garantia, que também o fiscal de contratos deveria ter exigido. Se ele não entregou, deveria fazer o quê? Formalizar que ele não entregou. Pagamentos indevidos. Serviços foram pagos sem a cobertura contratual. Exemplo, serviços executados antes da celebração dos termos aditivos. Se eu fiz um termo aditivo para acrescentar um serviço mais aumentar um anexo, o serviço foi feito e o aditivo não tinha sido nem assinado ainda. Realizados sem a comprovação da regularidade trabalhista e previdenciária da construtora. Fiscalização negligente. Medições atestadas incorretamente, com divergência entre quantidades contratadas e executadas. Omissão em atestar a primeira medição do aditivo antes do pagamento, ou seja, a empresa fez lá a sua planilha, mandou para o fiscal não conferiu e depois existia o quê? Existia divergência nas quantidades contratadas e nas executadas. A gente já viu um acórdão aqui que o fiscal foi condenado porque ele simplesmente atestou o documento que o contratado apresentou sem fazer as suas próprias verificações. Vai lá ver ver os vídeos anteriores para você entender do que é que eu estou falando. Retirada de equipamentos. A construtora removeu equipamentos instalados e pagos. Traves, postes de vôlei, tabelas de basquete. Ou seja, ela tinha entregue os equipamentos já tinham sido pagos e ela foi lá e retirou. Certo? E os servidores responsáveis não impediram que isso acontecesse. Não registraram, não tomaram nenhuma atitude em relação a isso. Omissão em aplicar sanções, ou seja, teve todo esse processo, a empresa precisava ser penalizada, mas a multa por inexecução contratual ela só foi aplicada depois que o TCU interviu e com atraso significativo. Então, se o TCU não tivesse intervido, não tinha aplicado a sanção, né? E quais foram os argumentos de defesa? O fiscal de contratos alegou o quê? Ele alegou que não acompanhou a obra desde o início, certo? Mas ele tinha comprovação disso, e a partir de quando ele começou a acompanhar? Ele acumulava várias funções e o projeto era muito complexo. Ele não tinha competência para realizar aquela fiscalização adequada. Vai lá ver no vídeo número 4 o que é que a gente falou lá no acórdão. O que a gente falou lá no acórdão sobre não ter conhecimento técnico. Não vou te falar o que é para tu ficar curioso e ir lá assistir. Má fé da construtora ao fornecer planilhas incorretas. A construtora tá errada? Tá errada. Mas eu, enquanto fiscal, tenho que fazer o quê? Conferir. Eu não posso simplesmente confiar e dar ok, atestar sem fazer uma conferência. Isso não é um argumento válido. O diretor-geral, o que foi que ele disse? Lembra que o contrato tinha garantia, mas a garantia não foi apresentada? O que foi que ele argumentou? Ele disse que ele tinha discricionariedade para dispensar a garantia. Tinha? Não, não tinha. Estava em contrato. Se o contrato. Giovana, todo contrato vai ter garantia? Não, claro que não. Mas se o contrato diz que tem garantia, tem garantia. E a gente, enquanto fiscal, vai ter que pedir, vai ter que exigir a apresentação da garantia no tempo hábil. Falta de prazo legal para aplicação da multa, né? Não tem. Por quê? Porque ele só foi fazer, só foi aplicar a multa, depois foi provocado pelo Tribunal de Contas. E que a documentação trabalhista era exigida apenas na licitação e não durante a execução. Sem comentários, esse argumento, certo? Não vou, me recuso a comentar esse argumento. Então, o que foi que o Tribunal de Contas entendeu? Olha, seu fiscal, o senhor vai pagar a multa e rejeitou todas as alegações de boa-fé, pois a conduta configurou negligência grave. Ou não, ao não verificar as planilhas, omitir-se das medidas básicas de controle. Exigir a garantia,
conferir a planilha, fazer os seus controles, fazer as suas verificações. E o diretor também foi condenado também a pagar multa e rejeitou as alegações, pois a garantia estava no contrato e a regularidade trabalhista deve ser mantida durante toda a execução contratual, gente. Tá lá na 14133. Tá lá como cláusula obrigatória para constar no contrato. Que a empresa ela tem que estar regular para contratar com a administração pública e essa regularidade ela tem que ser mantida durante toda a execução contratual. E eu é que vou cobrar isso, certo? Eu, administração pública, é que vou fazer essa cobrança. Então, vamos de novo, como a gente tem feito, ler de novo o enunciado, depois a gente entender. O fiscal de contratos designado, caso entenda não possuir conhecimento técnico para exercer suas competências, deve alegar o fato ao seu superior em tempo hábil para a adoção das medidas pertinentes, sob o risco de vir a responder por eventual prejuízo causado ao erário. Ou seja, se eu não tenho conhecimento hábil, se eu não tenho conhecimento técnico, eu preciso dizer o quê? Preciso formalizar. Por quê? Porque o meu gestor, a autoridade máxima, ela também tem responsabilidade quando ela está designando esses servidores que vão atuar como fiscal de contratos. Então, se existe uma lacuna de conhecimento, eu preciso informar. Se eu não vou conseguir cumprir, suprir essa lacuna, eu preciso nomear um outro servidor para desempenhar aquela função. Mas isso eu preciso formalizar, eu preciso comunicar, eu preciso colocar no papel. E em tempo hábil. Não adianta eu vir reclamar depois que já houve o prejuízo, que o contrato já teve falha, como a gente viu, como a gente viu no exemplo. O contrato não foi executado, a garantia não foi entregue, foi feito serviço sem aditivo contratual, né? As certidões não foram exigidas, uma série de falhas. Então, se eu não tenho, se é muito complexo aquele contrato ali, para eu avaliar, para eu acompanhar, se eu não sou capaz de simplesmente ver que a planilha fornecida pela empresa está errada, eu preciso comunicar, eu preciso formalizar, tá certo? Isso é o mais importante. Então, para a gente fechar, a gente tem que informar, é necessário informar as autoridades tempestivamente a necessidade de capacitação para desempenhar a função de fiscal de contratos, certo? Então, enquanto a autoridade máxima ela tem a obrigação de proporcionar essa capacitação, mas eu também tenho que dizer qual é a minha necessidade. Eu também preciso comunicar, eu preciso dizer que eu não sou capaz de acompanhar um contrato de determinado objeto, que eu preciso fazer uma capacitação em determinada área para que eu consiga atuar eficientemente no acompanhamento daquele contrato, certo? Então, gente, nós chegamos ao último vídeo, foram 5 vídeos. Foram 5 acordos do Tribunal de Contas, todos relacionados à fiscalização de contratos, que a gente entendeu o que aconteceu no caso concreto, porque essas pessoas foram condenadas. A que conseguiu reverter a sua condenação. Por que que ela conseguiu reverter a sua condenação? Qual é a diferença? O que aconteceu aí de diferente que nos outros casos, por exemplo, tem outro caso de um recurso de reconsideração que não foi aceito. E por que que em outro recurso de reconsideração foi aceito? Vai lá assistir o vídeo para tu saber, tá certo? Então, espero, como eu digo, disse em todos os vídeos e tenho dito, espero que esse conhecimento agregue valor a você, que você consiga desempenhar, que você a cada dia vá aprofundando mais o seu conhecimento nessa atividade que é tão relevante para a administração pública. Então, se tem alguma sugestão de outra série que a gente pode fazer, de um tema para a gente gravar um vídeo, eu tenho prazer de compartilhar conhecimento, o conhecimento compartilhado. Quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. E todos nós somos beneficiados, né? Quando você coloca lá uma sugestão, eu também sou beneficiada, porque eu vou estudar para poder atender e trazer uma outra temática aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe lá os seus comentários, as suas sugestões, compartilha com quem você gosta e nós nos vemos nos próximos vídeos. Existem outros vídeos no canal, vai lá, assiste e deixa lá a tua impressão para mim, tá bom? Então, muito obrigada
e nos vemos na próxima, nos vemos brevemente.